Muito se fala num cinema de pós-horror, que é uma bobagem, né? O que as pessoas dizem que é pós-horror é o que o cinema de terror sempre fez, desde a sua origem, lá atrás, né? Se for pensar nos filmes do expressionismo alemão, por exemplo, que é criar uma atmosfera de tensão e não investir apenas em sustos fáceis, né? Criar uma atmosfera mais paranoica e que cria um clima tenso. Mas o que o terror tem feito sim de diferente nos últimos anos e que eu gosto muito que seja assim, cinema de terror cada vez mais social. E o cinema de terror, é claro que também sempre foi social. Se pensar lá no A Noite dos Mortos-Vivos, por exemplo, do Jorge Romero, que é um clássico dos anos 60, ele já era sobre uma questão muito importante, questão social, nos Estados Unidos. Ele tem uma reviravolta no final, que pra quem assistiu o filme, eu não vou revelar, claro, né, pra quem não viu. É uma questão muito importante social, né, eu tô quase falando aqui. Então o cinema de terror sempre fez isso, mas cada vez mais, nos últimos anos, pessoas que representam minorias representativas nos Estados Unidos e ao redor do mundo têm cada vez mais feito filmes de terror sobre a sua realidade. Então a gente tem cada vez mais mulheres fazendo filmes sobre os problemas das mulheres, como eu comentei no vídeo sobre Fresh nos últimos dias, cada vez mais diretores gays fazendo filmes sobre a realidade LGBT e também, e eu acho que ainda mais, diretores e diretoras negros e negras fazendo filmes de terror que usam o gênero para criar metáforas, analogias e também compartilhar com o espectador um pouco das sensações, dos medos, das frustrações e da dor da experiência deles conosco, gerando uma empatia muito grande através de todos aqueles sentimentos bem intensos que o gênero de terror gera. Então dá pra citar muitos filmes aqui, né? Dá pra citar o Corra e o Nós, do Jordan Peele, dá pra citar o Bad Hair, dá pra citar o His House, que tá na Netflix. Ou seja, é cada vez mais frequente que esses filmes sejam dirigidos e escritos por pessoas que sabem do que estão falando. E aí é claro que o lado, que não dá pra chamar de negativo, mas o lado B dessa questão é que os filmes acabam tendo que repetir alguns elementos de filmes anteriores desse subgênero. Então eu gostei muito de um filme que tá disponível na Amazon Prime Brasil, que se chama Master, e que claro que se inspira em Corra, é claro que se inspira em Nós e em alguns desses outros filmes que eu citei aqui desse subgênero, mas que é um filme que consegue surpreender e que consegue trazer elementos novos para discutir a questão racial nos Estados Unidos, que é um tema que falta muito ainda para estar esgotado, inclusive no cinema de terror. A Jasmine, que é vivida pela Zoe Renée, que é uma atriz muito promissora, uma promessa desse filme, é uma garota que acabou de entrar na faculdade e no primeiro dia, quando ela chega lá, né, como uma caloura, tem aquela recepção dos veteranos e aí uma das meninas fala pra ela que o quarto que ela tá é um quarto especial, e a gente já sabe que é especial por um motivo não muito bom, é claro, é um filme de terror, e a gente, pelo início do filme, já consegue imaginar que tem algo a ver com a raça dela. A Jasmine é uma menina negra, e a gente começa, né, naquela primeira parte do filme, a entender um pouco a dinâmica dessa faculdade, e a gente percebe que, como boa parte das faculdades nos Estados Unidos e também no Brasil, a grande maioria dos alunos, a grande maioria do corpo docente é formado por pessoas brancas, e aí tem um representante em cada uma das subdivisões, digamos assim, da faculdade. Então tem uma tutora negra, que é por isso que vem o título do filme Master, que é vivida pela excepcional Regina Hall. Tem uma professora negra também, que é a Liv, vivida pela Amber Gray, e é claro que na equipe de limpeza e na equipe das inspetoras, das pessoas que trabalham com a parte mais braçal da faculdade, praticamente todas as pessoas são negras. E o que o filme faz muito bem nesse começo, né, nesse primeiro ato, é estabelecer a sensação de desconforto e também a sensação de não pertencimento dessas pessoas negras, não aquelas que são do staff de limpeza, por exemplo, porque elas nem fazem parte do convívio da faculdade, elas são realmente uma casta menor dentro daquele lugar, mas tanto a tutora, quanto a professora, quanto a Jasmine, que é a protagonista do filme, elas nunca se sentem pertencentes, e o filme faz a gente perceber, sentir isso, não só usando os elementos do gênero, quanto também as interpretações, e quanto também alguns diálogos que vão acontecendo, que assim como Jordan Peele já faz bastante em Corra e em Nós, mostram pra gente que aquelas pessoas brancas sentem-se muito desconfortáveis com a presença daquelas pessoas negras. Então, assim, elas não conseguem lidar com isso com naturalidade e acabam gerando situações de muito constrangimento, e o filme é muito eficiente ao fazer isso, né? Então até comentários, isso que é muito legal, que seriam inofensivos para um branco, tem uma conotação
conotação, tem um subtexto racista muito óbvio quando uma pessoa branca fala pra um negro ou uma negra. Por exemplo, tem um momento ali na biblioteca que a menina tá saindo com a mochila, e aí quando a mulher branca fala pra ela assim, seus pais devem ter muito orgulho de você. É claro que nesse contexto tem uma conotação de, para uma negra, você chegou longe na vida já estando aqui nessa faculdade. E o que é legal do filme, e que é legal assim, né, do ponto de vista do roteiro, que é muito bem escrito, mas que é claro que não é nada legal, é que até os negros muitas vezes demonstram esse tipo de desconfiança e esse tipo de, sei lá, uma atitude mais condescendente com outros negros. Então tem a professora negra, que é a Liv, que não só persegue, não só tem uma implicância com a Jasmine, quanto também ela faz alguns comentários, e muitas vezes pode ser percebendo ou pode ser sem perceber, que demonstram uma condescendência muito grande, que demonstra que ela não confia na menina, como por exemplo, no momento que ela já assume que a menina veio de um bairro pobre, da periferia, e que teve menos oportunidades que as colegas, e a Jasmine olha pra ela e fala, não, mas você não sabe quem eu sou, eu vim de classe alta, eu sou rica, eu convivi em escolas particulares das melhores da região, sempre tive notas altas. Então essa impressão, né, esse elemento, essa informação que ela já assume sobre a menina, é claro que tem um componente racista muito grande e que seria algo que não teria um componente de preconceito se fosse dirigido a uma pessoa branca. Mas o filme vai além. Como esses bons filmes desse subgênero que eu falei no começo do vídeo, ele consegue misturar elementos de crítica social com os elementos do terror de uma maneira muito orgânica, porque os elementos de terror, eles assumem uma natureza alegórica, mas que é inteligente, que não é muito óbvia. Então, quando a gente tem toda aquela alegoria da bruxa, a gente tem toda aquela alegoria das coisas, né, dos vultos, da mão, de tudo que a personagem principal começa a enxergar, isso começa, em primeiro lugar, a gerar na gente essas sensações que eu falei de desconforto, de tensão constante, de medo constante, que a Jasmine tem, e em alguns momentos de uma maneira muito sensorial. Por exemplo, numa festa que a diretora Mariama Diallo é muito inteligente ao filmar, né? A Jasmine é uma menina mais baixinha, então através do ponto de vista dos olhos dela, e a gente vê todos aqueles homens brancos muito mais altos, né? De baixo pra cima com a câmera, com aquela luz colorida piscando, e a gente sente a sensação de vulnerabilidade que ela tá sentindo diante daqueles homens. E quando acaba o filme, e aqui eu vou entrar no terreno de spoilers, eu já tô avisando, se você não quiser saber nada do final do filme, vai ver o filme e depois volta pra cá. Boa parte das metáforas e das analogias são explicadas de uma maneira, como eu falei, muito perspicaz, não é nada óbvio, porque, inclusive, o filme tem uma coragem, e gente, eu vou revelar coisas importantes aqui, de permitir que algo que era muito previsível que ia acontecer, aconteça, e boa parte dos filmes mais comerciais não teriam essa coragem. Esse é um filme bem independente, inclusive tem momentos que ele usa trilha sonora, músicas que você reconhece de vídeos no YouTube, então você sabe, isso aqui não tem direitos autorais, então o filme não tem nem dinheiro pra pagar uma trilha sonora, enfim, que exija, né, pagamento de direitos autorais, mas ele tem uma coragem que a maioria dos filmes de grandes estúdios não teria, e muitas vezes até o terror, né, mais comercial não tem, de levar a menina, né, a Jasmine, a cometer o suicídio, e aí depois tudo se explicar quando a tutora consegue, né, processar o que aconteceu, e ela é responsável por ir limpar a sujeira deixada pela Jasmine, e ela percebe, né, eu não sou uma tutora aqui, eu sou uma empregada, eu sou alguém que tá aqui pra limpar a sujeira dessas pessoas, e ela também entende que aquela culpa pela morte da menina vai assombrá-la pro resto da vida, e vai virar a bruxa, vai virar os demônios, vai virar os espíritos malignos que vão persegui-la. Então esses espíritos malignos, eles são nada mais, nada menos que uma materialização, ou sei lá, como uma representação visual desse temor, desse terror, dessa herança que a população negra recebe ao nascer, né, de medo e também de incapacidade de pertencer a lugares que são dominados por homens e mulheres brancas, principalmente homens. E o que o filme faz aqui também é dar uma piscadinha para o Iluminado, que é aquela cena que a tutora tá sentada na festa, olhando assim, né, e é até interessante que quando ela chega na festa, alguém comenta pra ela, nossa, que bom que você chegou, você trouxe um tempero pra essa festa, que a festa tava faltando, que entra naquela categoria de diálogos que eu falei que se fossem dirigidos a uma pessoa branca não teria uma conotação, mas aqui tem, né, de racismo. Mas ela olha pra parede e ela vê as fotos em preto e branco das pessoas que estão na festa, fotos antigas, e aquelas pessoas são pessoas que estão lá há muito tempo, são os mesmos homens e as mesmas mulheres que talvez desde a fundação do
colégio, né, da faculdade, na verdade, desde a fundação dos Estados Unidos, que eles falam ali, são as mesmas pessoas que são professoras que compõem o corpo docente ali, ou seja, fazendo uma referência ao Iluminado, de forma metafórica, o filme está mostrando, está enfatizando que essa instituição é tão consolidada, é tão engessada, que só permite que negros ou negras entrem, se for para fazer um trabalho de limpeza, não importa qual limpeza seja, ou então para fazer, né, para as câmeras e para propaganda, aquela imagem de aquela instituição ser uma instituição que abraça a diversidade, para que as pessoas acreditem nesse engajamento que, claro, não é verdadeiro. E a Jasmine, que é realmente uma pessoa que conseguiu chegar lá e que tá interessada em viver uma vida normal e ter uma carreira, ela é tão atormentada por esse bullying e por essa opressão que ela começa a sentir, que ela acaba tendo um desfecho trágico, como acontece no filme. Ou seja, o filme consegue também usar os elementos de terror para desenvolver os seus temas de uma maneira que não é 100% nova, mas que traz um frescor diferente para esses filmes de horror que tem uma pegada social muito grande e, mais importante, feito por pessoas negras, feito por mulheres, ou seja, feito pelas pessoas que sabem o que elas estão falando quando escrevem um filme desse tipo. Então, assistam ao filme, venham aqui dizer gostaram ou não gostaram quando vocês assistirem, concordam ou discordam dos pontos que eu apresentei nessa crítica, você percebeu algo diferente que você quer acrescentar aqui, comenta aqui embaixo e também curte esse vídeo, se inscreve no canal, participa do meu grupo no Telegram e também me segue lá no Instagram, tá aqui em cima o tempo todo a @. Hoje eu vou ficando por aqui, um abraço, tchau!